Dentro da série Instituto Gunnar Vingre, nós estamos estudando com o pastor Afonso Chaves o livro de Deuteronômio. Dando prosseguimento ao estudo das Sagradas Escrituras, agora no livro de Deuteronômio, a partir do capítulo 16, vamos estar relembrando antes que Deuteronômio significa a repetição da lei ou a chamada segunda lei. O que temos é Moisés com o povo de Israel ao final da sua caminhada, já perto da terra prometida, Moisés prestes a ser recolhido deste mundo e como um líder preocupado com o povo, um pai dedicado e atencioso para o bem-estar dos filhos, vem falando todas as coisas, de toda a sua experiência, de todos os mandamentos, de todas as ordens de Deus e falando sobre isso insistentemente, repetidamente. E também, como era de se esperar, dando instruções novas a respeito do outro lado, como deveriam se comportar, não mais no deserto, mas na terra de Canaã, a terra prometida por Deus, que eles estariam alcançando e conquistando a seguir. Vimos nesse livro de Deuteronômio que é como se tivéssemos alguns discursos de Moisés. O primeiro discurso foi até o capítulo 4, estamos desde o capítulo 5 e vamos até o capítulo 26, num chamado segundo discurso de Moisés, com recapitulação de muitas leis. Vamos avançar depois em outros tópicos, que são também discursos de Moisés, ali no deserto, no final da caminhada. Indo agora ao capítulo 16, onde temos interrompido na oportunidade anterior, observem que, tendo estudado em Levítico, no capítulo 23, sobre as solenidades do Senhor nosso Deus, em Deuteronômio já tendo sido falado, como também já foi falado em Números, outra vez Moisés fala e insiste a respeito de 3 solenidades. Capítulo 16, o verso 1 diz: guarda o mês de Abide e celebra a Páscoa. E essa Páscoa, a solenidade primeiro do povo de Israel, no 14º dia do primeiro mês de cada ano, deveria ser seguida também com os 7 dias de pães asmos. E assim Moisés diz: façam isso, não pode deixar de fazer a realização da Páscoa e dos pães asmos. E em seguida, no verso 9, vai falar sobre a festa das semanas, ou do Pentecostes, que eles não poderiam esquecer de estar cumprindo conforme ordens anteriores e deveriam estar dando prosseguimento. Como também no verso 10 vai falar: depois celebrarás a festa das semanas, e em repetição que é do Pentecostes. E mais à frente, verso 13, a festa dos tabernáculos. Repetindo, a Páscoa com pães asmos, depois o Pentecostes e depois a festa dos tabernáculos. 3 festas diferentes. A primeira, naturalmente, como dissemos, no primeiro mês, 14º dia. A outra, dos tabernáculos, 50 dias depois da primeira colheita e apresentação das primícias a Deus, conforme vimos em Levítico. E, finalmente, também no 7º mês, a festa dos tabernáculos, quando o povo morava 7 dias em tendas. Agora, atente para o verso 16. Deus diz: 3 vezes no ano
Todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor, teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, na festa das semanas, na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá vazio perante o Senhor, cada qual, conforme o dom da sua mão, conforme a bênção que o Senhor teu Deus te tiver dado. Aí está o capítulo 16, nesses versos iniciais, relembrando sobre estas 3 festas que não poderiam ser deixadas de serem cumpridas. Observe que as solenidades do Senhor são várias, outras mais, mas essas 3 têm como ordenação: todo homem em Israel deveria se deslocar até Jerusalém para cumprir todas estas festividades. E o que nós precisamos lembrar são festividades que têm característica especial. A Páscoa com os pães asmos é a nossa saída do Egito e a nossa vivência tão somente da palavra de Deus, o pão sem fermento, como também a festa do Pentecoste, nós como frutos da colheita de Deus, frutos do campo, da lavoura de Deus no mundo, apresentados a Deus, almas convertidas, ganhas as nossas almas, temos que estar nessa solenidade, ali incluídos como oferta do campo para Deus, e depois dos tabernáculos, nós morando na glória celestial, mas num grau de humildade tal, considerando que éramos nós, aqueles que habitavam em tendas no deserto. Lembrando que essa tenda é o nosso próprio corpo tão frágil, numa caminhada tão difícil, mas tão somente pela graça de Deus que temos sido sustentados, para que quando chegarmos nos céus, sim, ali não haja exaltação em nenhum de nós, quando nós estivermos na excelência do poder dos seres angelicais. A sequência vem ainda colocando no verso 18 sobre os juízes. Isso também já temos considerado desde Êxodo. E Moisés lembra que juízes e oficiais deveriam estar sobre o povo. Verso 18 até o verso 20. Entretanto, a insistência de Moisés que os juízes, os oficiais, os que lideram o povo, deveriam fazer esse juízo em justiça, como diz também, não torcendo o juízo, não fazendo acepção de pessoa, não tomando suborno de forma alguma, mas tão somente seguindo a justiça, para que seja abençoado pelo Senhor Deus. Palavras repetidas, mas observe, são úteis para, de novo, despertar na mente aquilo que devemos estar cumprindo no nosso dia da nossa caminhada neste mundo. Indo mais à frente um pouco, verso 21 e 22. Este assunto é sobre a idolatria, mas eu faço questão de ler, porque é um fato tão interessante, que era algo exercido no passado, e que, se alguém observar bem, vai notar que ainda hoje isso é feito. O que diz o verso 21? Não plantarás nenhum bosque de árvores junto ao altar do Senhor teu Deus, que fizeres para ti, nem levantarás estátua a qual o Senhor teu Deus aborrece. Paremos. Idolatria, de forma alguma. E quando for para servir ao Senhor, tem que ser conforme já vimos na cidade que o Senhor escolher, no tabernáculo o Senhor já estabeleceu quais são suas medidas e a sua confecção, e não pode ter bosque junto ao altar de Deus. Agora quero colocar o contrário. É notório entre nós, aqui no Brasil, muitos lugares por aí, temos uns arvoredos, um recantozinho, e lá no recanto um nichozinho com o local da a imagem de escultura. E depois diz o brasileiro que não adora, que não é idólatra, mas observe que o espírito é o mesmo. Colocar um lugar da imagem e um bosque, um pomar ao lado. Quantas vezes eu ouvi isso em Minas Gerais? Talvez até mesmo aqui na nossa cidade,
pode ser que alguém encontre em algum lugar uma gruta, árvores, pomar, e lá está o nicho com a imagem de escultura. O que Deus proibia, porque era o costume da idolatria no passado. Vendo a palavra de Deus nos livros que vão se seguir, como também as ordens que Deus já deu em Números, é para entrar na terra prometida e destruir o altar, destruir o ídolo e o bosque que está dedicado àquele ídolo. Portanto, não vamos nos iludir. No Brasil, chamado país cristão, mas na verdade é um país idólatra. Dizendo-se cristão, mas temos muitos lugares de idolatria, com uma imagem de escultura, qualquer que seja ela, e na mesma inspiração do demônio do passado. Lá está também um bosque, um arvoredo em torno do lugar de culto a estas imagens. Culto às imagens, que não querem reconhecer, dizem lugar de veneração de algum santo, alguém de algum destaque. Errado, é idolatria da mesma forma. E nesse particular do bosque, saliento, é o mesmo espírito de idolatria que havia no passado. Indo em frente, capítulo 17, o assunto sobre as transgressões. Se alguém, homem ou mulher, for pego em alguma transgressão contra o Senhor, a sentença não é outra, mas aquela estabelecida na lei. E no particular desse verso fala a respeito de morte. Aquele que for achado em transgressão será apedrejado. A sentença é a morte. A alma que pecar, esta morrerá. Mas fala das testemunhas. Tão somente por 2 testemunhas se apurará o fato, e, havendo 2 testemunhas, a sentença se cumpre. Agora, se for por uma só testemunha, de forma nenhuma. Ninguém será morto por acusação de uma só testemunha. Isso não é aceito por Deus. Como a palavra também vai dizer que a mão das testemunhas deverá ser a primeira contra aqueles que estiverem em transgressão contra Deus. Isso está no verso, capítulo 17, os versos 1 até o verso 7. Observemos que quando trouxeram para Jesus aquela mulher pega no ato do adultério, Jesus disse que alguém lançasse mão da pedra e fosse o primeiro a lançar. Pela lei, as testemunhas. E Jesus falou, aquele que não tiver pecado. Foi quando ninguém pôde estar fazendo aquilo pela própria transgressão que existia neles mesmos. Na sequência, verso 8 ao verso 13, Deuteronômio capítulo 17, verso 8 até o verso 13, outra vez falando sobre o juízo. Se há alguma questão difícil de ser julgada, então se ajuntem os juízes no lugar em que está o santuário de Deus, onde Deus é cultuado. Isso significa que quando havia alguma questão difícil para se resolver em juízo, a questão era levada até Jerusalém. E os sacerdotes então estariam nesse juízo para verificar a respeito da questão. E julgando os juízes na cidade de Deus, aquilo que decidissem os juízes, aquilo deveria ser cumprido. Vamos observar a palavra, por exemplo, no verso 9. E virás aos sacerdotes levitas e ao juiz que houver naqueles dias, e inquirirás, e te anunciarão a palavra que for do juízo. Verso 10. E farás conforme o mandado da palavra que te anunciarão do lugar que escolheu o Senhor, e terás cuidado de fazer conforme tudo o que te ensinarem. Verso 11. Conforme o mandato da lei que te ensinarem, e conforme o juízo que te disserem, farás. Da palavra que te anunciarem, te não desviarás nem para a direita, nem para a esquerda. Então observem, a questão desta forma difícil é levada a Deus, porque tinha que ser levada ao santuário de Deus, à cidade de Deus, e junto com os sacerdotes
a questão seria julgada. E a palavra, a solução dada, o ensinamento trazido, deveria ser seguido à risca, sem se desviar dele. O interessante é isto. Quando no verso 12 se diz: o homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote que está ali para servir ao Senhor teu Deus, nem ao juiz, o tal homem morrerá e tirarás o mal de Israel. É isso que nós temos observado muito. Quantas questões há que se levanta e se reúne, se faz comissão, se trata, se ora, pede à igreja para orar, para abençoar, para ter uma solução. É dada uma palavra, e essa palavra dada tem que ser obedecida. Parecendo boa ou parecendo má, a palavra que vier, esta deverá ser acatada, porque foi tomada diante de Deus. Aqui não diz nada disso, mas vamos considerar. Se alguém injustamente fizer a ação, der o juízo torcido, aquele que está debaixo da ordem desse juízo impróprio, deverá estar quieto, porque a causa dele está diante de Deus. Sendo injustiçado diante dos homens, se ficar na presença de Deus, Deus tomará em mãos a sua causa. Não poderá mudar. O que muitas vezes a pessoa atua é em soberba, não quer acatar a questão de forma alguma. Sendo certa ou errada, ele entende que não quer aquela que não é a que lhe devia ser dada. A solução, o conselho, o ensino, a orientação. Teria que ser outra. Qual outra? A que ele quer? Então não precisava conselho, não precisava juiz, não precisava consultar a Deus. Então a palavra diz, é soberba. Então, aquele que se levantar contra a decisão está debaixo de condenação. E o verso 13 diz que deve ser morto para que todo o povo ouça e tema e nunca mais se ensoberbeça. Observe que um juízo terrível e injusto foi dado a respeito de Cristo Jesus. A questão foi levada diante do sumo sacerdote. Caifás analisou e já deu. E qual foi a ordem? Injusta. Foi de quê? Morresse um homem e não perecesse a nação. A versão deles era se livrar de Jesus. Mas, como a questão estava diante de Deus, a injustiça deles cumpria a justiça de Deus, que era Jesus morrendo pelos culpados. O inocente foi assim sentenciado à morte para que os outros tivessem vida. Deus usou até da injustiça dos homens para estar fazendo o seu propósito. E, enfim, a atuação de Deus é acima dos nossos acertos e acima dos nossos erros também. Portanto, qualquer um descanse em Deus. Num amanhã mais perto ou mais longe, a justiça de Deus estará sendo operada corretamente a favor daquele a quem deve ser atribuída a justiça. Por isso que Filipenses diz, capítulo 2, que depois de Jesus passar por tudo isso, toda essa injustiça, foi ressuscitado e exaltado soberanamente acima de todo nome que se nomeia na terra e também nos céus. Então observe a questão do juízo. E na igreja temos muito isso. Coisas são decididas e quanta gente se levanta contra. Como se não fosse tratado no cuidado de querer acertar na presença de Deus. Quem crê no Senhor, não se apresse. Descanse no tempo devido. Deus trará o entendimento melhor de todas as coisas. Continua a palavra falando, ainda no capítulo 17, sobre o rei. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres e nela habitares, e disseres, verso 14, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim, porá certamente sobre ti como rei aquele que escolheu o Senhor teu Deus. O Senhor vai falar sobre esses detalhes. Precisamos já estar antecipando que o pedir um rei não seria transgressão diante de Deus.
se o povo quisesse um dia um rei. Mais à frente vamos ter o povo pedindo a Deus um rei, Saul, mas pediram, só que colocado de uma forma imprópria, rejeitando aquele que Deus já tinha constituído, o juiz e profeta Samuel. Podiam pedir um rei, mas da forma correta, no tempo certo. Por isso que mais tarde, ao estudar Samuel, vamos ver isso imputado como erro. Mas não porque pediram o rei, é porque pediram de uma forma incorreta, em desprezo a Samuel, em desprezo do próprio Deus, que entre eles já reinava. Mas o Senhor vai dizer mais em versos seguintes, já desde Jacó já estava colocado, o cetro pertencerá a Judá. Aqui não está dito que teria que ser da tribo de Judá, mas lá em Jacó foi falado, é em Judá que estará o reinado. Continuando, verso 15, um entre os irmãos não pode ser o estranho. Verso 16, verso 17, vai dizer, o rei colocado tem que tomar cuidado, não pode multiplicar para si ouro, nem mulheres e nem cavalos, de forma nenhuma, isso não poderá ser feito. Esta ordem está nos versos 16 e 17. Eu observo que alguns reis vieram mais tarde a transgredir porque não tiveram em conta essa instrução anterior. Até mesmo o sábio Salomão. No verso 16 queremos destacar ainda, não voltar ao Egito. E observem que Salomão foi justamente ao Egito buscar esposa e foi ao Egito buscar cavalos. E foi grande a quantidade de cavalos que ele teve, como de mulheres e etc. O ouro não perverteu o seu coração, mas as mulheres sim. Se o ouro e o cavalo, ou a quantidade de cavalos grande, não torceu o seu coração, entretanto, as mulheres vieram depois a desviar a Salomão do caminho do Senhor, mas estava escrito. Versos 18 e versos seguintes, como o 19. Também, o rei deve ter um cuidado, transcrever para si a lei, ou seja, tomar para si a cópia da lei. E esta lei deverá estar lendo todos os dias da sua vida, diz o verso 19, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus e para guardar todas as palavras das leis e os estatutos para fazê-los. Será que algum rei cumpriu isto? Na verdade, se analisarmos depois, vamos estar antecipando, como observação de que Deus já tinha falado, qual rei que teve o cuidado de transcrever a lei do Senhor para tê-la diante de si e meditar e ler e aprender e seguir conforme a orientação de Deus? Praticamente ninguém. Um ou outro teve o cuidado de alguma coisa, mas isso especificamente não temos visto. Pelo que devemos ter o cuidado diante de nós hoje, que a palavra que está falando aqui para o rei, lembrando que nós somos nação santa e reino sacerdotal, que Deus nos colocou como reis e sacerdotes, então cada um de nós como rei e sacerdote, devemos estar com a lei de Deus diante de nós constantemente, para temer o Senhor e para aprender o que é correto. E como o Senhor vai dizer depois para Josué, assim prudentemente te conduzirás. Continuando, capítulo 18. As palavras primeiras do capítulo 18 são repetitivas. Mais uma vez, até mesmo em Deuteronômio já foi falado que o povo de Israel não pode se esquecer dos levitas, não pode se esquecer dos sacerdotes. E aqui é repetido quais são as porções de direito dos sacerdotes e dos levitas. E se fala então de todas as partes dos sacrifícios, como, por exemplo, o sacrifício pacífico, lembrando o peito e o ombro direito,
lembrando também da oferta de manjares, a porção que era queimada era somente a mão cheia e o restante era a porção do sacerdote, como os dízimos para os levitas e outras coisas mais. Isso é repetido. Mas observe a insistência. Já vimos isso em Êxodo, isso é falado em Levítico, é falado em Números, em Deuteronômio, mais de uma vez se fala sobre esses cuidados. Não desamparar o levita e o sacerdote. Capítulo 18 encontramos de importante, ainda que não é novo, mas palavras claras, a ordem do verso 19 até o verso 14. Leio os dois versos 9 e 10. Onde entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho. O que para eles é comum e é feito, para nós é proibido, porque é uma abominação ao Senhor. Repetindo o verso 10, nesses termos, o sacrifício de filho e filha, ninguém vai dizer que isso não acontece, acontece sim no nosso Brasil. Muitos lugares há a evidência de crianças desaparecidas porque são sacrificadas em cultos de trevas. Existe. Como também diz, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, essas três coisas temos muito comum no nosso país também. Aí está a astrologia, os horóscopos, a leitura de mãos, o tarô, a bola de cristal e vai muitas outras coisas colocadas e por Deus é proibido. Continuando, no verso 11 diz, nem cantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. 4 coisas que também, nesse chamado país cristão, temos muito comum estas coisas. Encantamentos ou outras formas, como a magia, são usadas naquilo que se chama de cultos de origem africana, é encantamentos, é feitiçaria, é como algo de magia, e está colocado aqui, não pode fazer desta forma, tão comum, tão falado, e visto também pelas esquinas e outros lugares. Mas voltemos, espírito adivinhante, aqui a condenação do espiritismo em qualquer uma de suas formas. É proibido por Deus consultar os espíritos, qualquer que seja ele, de luz ou de trevas, do bem ou do mal, é proibido. Que espírito vai responder quando o homem clamar? Só existe um espírito de bênção, de luz e de virtude, que é o do nosso Deus, como Tiago diz, não erreis. Toda dádiva e todo dom perfeito procede de Deus. Agora, se invocar a Deus de uma forma imprópria, fora da sua santidade, não é o Espírito de Deus que vai responder. Que outro Espírito há que estaria atuando? Já que o único bom é Deus. Não precisa falar. Qualquer um outro, no Espiritismo, no catolicismo, em qualquer outra forma ou segmento religioso, o invocar Espírito é abominação a Deus. E termina o verso 11 dizendo, nem quem consulte os mortos. Se eu consulto o meu ancestral, eu estou consultando a quem? A um morto. Se eu consulto alguém que já foi, por bom ou melhor que foi, eu estou consultando a quem? A um morto. Então toda invocação àqueles que já foram é proibida por Deus. E outra vez, estamos num país cristão, mas como isso é comum, o invocar aquilo que já foi, o morto, é proibido por Deus. E temos todo o ensinamento de Eclesiastes. Os mortos não sabem coisa alguma, os mortos não têm parte alguma no que sucede debaixo do sol. E Jesus disse em Lucas capítulo 16, ele não permite que ninguém que foi
volte a este mundo. Aqui nós temos a lei e os profetas, sigamos. Então, quem consulta o morto está indo contra a lei, contra o Espírito de Deus quando fala através dos seus servos, e está desobedecendo uma ordem direta. E termina a palavra dizendo, verso 13, perfeito serás como o Senhor teu Deus, porque essas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Pronto. Proibido. E observe quantos se enganam, trocando as palavras, dizendo que consulta a uma entidade divina, a um santo, a um mediador, esse ou aquele outro, tantos mediadores os homens colocam, e não sabem que estão contra o mandamento de Deus. Aí mesmo no capítulo 18, verso 15 e verso 18, é o anúncio da vinda de Jesus. Primeiro, verso 15, Moisés diz, o Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu. Passamos uma pausa. Moisés diz, virá um profeta no meio de vocês mesmos, como eu. Como eu, como? Como seria essa semelhança? Justamente, alguém líder que tiraria o povo da terra do Egito e conduziria este povo pelo deserto à terra prometida. Aí temos Jesus, que seria como um novo líder que Deus levantaria no meio do seu povo. No meio do povo, não uma entidade divina especial com virtude divina no aspecto físico, mas depois vemos, no meio do povo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E olhando nós para ele, nenhuma diferença víamos, porque era como um homem qualquer, homem de dores e acostumado aos trabalhos. Aí está o Jesus, que Moisés disse que viria semelhante a ele. Mas no verso 18, a colocação é a mesma, mas diferenciada num ponto. Eis que lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos como tu. Agora é o contrário, é Deus falando, que ia levantar este líder semelhante a ele, a Moisés. Entretanto, as palavras de Deus estariam na boca deste profeta que viria, e ninguém poderia transgredir contra as suas palavras. Quem não ouvir as palavras daquele profeta, diz o verso 19, que vai falar em nome do Senhor, eu o requererei dele. Agora vamos dizer, Jesus só falou conosco, com os homens, no tempo que esteve na terra, na forma de carne? Ou não nos fala hoje também? Hoje também. Por isso que em Hebreus capítulo 1, verso 1 diz o quê? Havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras, muitas vezes aos pais pelos profetas, agora fala-nos por seu Filho Jesus. Ele continua falando hoje. Então, esse profeta que fala conosco hoje, não podemos negligenciar. Temos que ouvir a sua palavra e fazer conforme a sua instrução. Entramos agora no capítulo 19, repetição de alguma coisa até o verso que temos no início, os primeiros versos, é a respeito das cidades de refúgio, que já foi falado em Números, foi falado em Deuteronômio, e uma outra vez é falado aqui no capítulo 19. Só coloco, fazendo a observação, porque a instrução já está falada anteriormente. Mas o verso 14, quero destacar como um ponto só: não mudes o marco do teu próximo, que colocar os antigos na tua herança, que possuíres na terra que te dá o Senhor teu Deus para a possuíres. Não mudes o marco. Os limites não podem ser mudados. Aqueles limites que colocaram os nossos anteriores, o que Deus mesmo colocou. Esta palavra dita aqui em Deuteronômio também é colocada com outras palavras por Salomão em Provérbios. Não removam os limites colocados pelos seus pais. Observe bem isso, irmãos. Vivemos em tempo que todo mundo quer mudar, quer inovar. Mas
De onde vem isso? Se temos uma tradição, se temos uma orientação de Deus, se antigos, na inspiração dada por Deus, colocou alguma coisa, por que mudarmos? É transgressão para nós. Falta de sabedoria, falta de prudência. Se algo precisa ser mudado, o próprio Deus tem que colocar a palavra e Ele mesmo fazer essa mudança, Ele mesmo determinar isso. Mas de nós mesmos, cuidado em ficarmos inovando. Não podemos. Vamos estar na regra daquilo que já foi estabelecido. No capítulo 19, verso 15 até o verso 19, volta a falar da testemunha. Foi falado anteriormente, mas volta a falar. E eu considero isso porque aqui tem um item em particular. Qual é a repetição? Verso 15. Uma só testemunha contra ninguém se levantará. Por uma testemunha não se ouve. O fato é conferido por duas testemunhas. Uma não. Agora quero colocar um ponto. Quantas vezes nós ouvimos de alguém uma palavra e já temos aquilo como certo e verdadeiro? E não investigamos, não analisamos o fato. É onde as palavras em fofoca, em falar do próximo à parte, na ausência do próximo sem testemunhas, é um perigo. E às vezes nós estamos tão desapercebidos, estamos ouvindo a palavra de uma só testemunha. Cuidado. Não vamos aceitar a palavra contra o nosso irmão, que foi dita em separado. Vamos procurar mais testemunhas daquele fato apontado. E aqui mesmo nesses versos, como disse, de 15 a 19, entretanto, é colocado o quê? Deve ser analisado o testemunho que foi dado. Se for verdadeiro, confirmado por outras testemunhas mais. E se for falso? Fica por isso mesmo? Não, isso é um falso testemunho. Não. A palavra coloca diferentemente. E a palavra coloca assim, no verso que vamos ler, 18 e 19 depois. E os juízes bem inquirirão, e eis que sendo a testemunha falsa testemunha, que testificou falsidade contra seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim tirarás o mal do meio de ti. Aquilo que nós falamos do nosso próximo em falso testemunho, aquilo é contra nós. O mal que viria por aquilo é determinado contra nós mesmos. Em provérbio, a cova que nós cavamos, nela cairemos. Observe as implicações. As palavras são simples, rápidas, mas tem muitas implicações que precisamos estar considerando no dia a dia da nossa vida. Portanto, cuidado. Ao falarmos com alguém sobre o nosso próximo, estamos sendo testemunha de alguma coisa. Se o caso for falso, o que aquilo implicaria de mal, de condenação, está determinado sobre nós. Olho por olho, dente por dente, vida por vida. Vamos colocar em todos os parâmetros. Portanto, irmão, vamos nos vigiar mais, para não estarmos falando inadvertidamente. Ou às vezes ouvindo de alguém e já passando à frente. Cuidado. Vamos fechar essa comunicação incorreta, esse testemunho falso e parar antes, para não sermos colocados como aqueles que dão falso testemunho. Se não é o primeiro, seremos o segundo ou terceiro na cadeia da palavra falada indevidamente. Continua o discurso de Moisés, capítulo 20. Quando saíres à peleja contra teus inimigos, e vires cavalos e carros, e povo maior em número do que tu, o que é para fazer? Não temer. Não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te livrou da terra do Egito, está contigo. Irmãos, há muitas lutas que se levantam contra nós, quer coletivamente, quer pessoalmente, individualmente. Por maior que seja a luta, a nossa confiança tem que estar em Deus. Tal somente em Deus. É Ele que vai nos livrar. Não somos nós mesmos que vamos nos livrar.
Não adianta juntar povo maior, número maior de cavalos, número maior de carros de guerra, como se a luta fosse nossa. Se é nossa, Deus não está nela. Mas se é de Deus, Deus estará nela. Portanto, vamos nos esconder em Deus e temos a Ele como nosso refúgio, como nosso escudo, como aquele que peleja por nós. Continuando. Entretanto, é interessante que a palavra não era só esta, era para falar ao povo, ajuntar o povo que se prepara para a batalha, para enfrentar aquela dificuldade que se apresentou e orientar, não temer, porque o Senhor nosso Deus, que tem operado grandes maravilhas em nossa vida, continuará a operar. Isso devemos estar fazendo, irmão, porque as nossas guerras estão aí continuamente, porque a nossa guerra não é de ordem física, mas de ordem espiritual. Essas palavras devem ser sempre lembradas. Quando nós estivermos numa campanha de oração, para um propósito, o outro, por causa de uma dificuldade ou outra, vamos lembrar disso. Dizer no meio do povo, é o Senhor, nosso Deus, que nos vai dar a vitória. Não vamos temer, mas vamos lançar sobre Ele o nosso clamor e a nossa confiança. Mas, interessante que outras colocações são feitas, como no verso 5. Então os oficiais falarão ao povo, dizendo, qual é o homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vá e torne para a sua casa. E continua a palavra. Observe, ajunta-se o povo de Deus para a batalha e vai dizer ao povo, quem é que construiu uma casa e ainda não está morando nela? Volte cada um para a sua casa que construiu, para desfrutar da casa que construiu. Continua a palavra ainda, a seguir, no verso 6. Qual é o homem que plantou uma vinha e não logrou o fruto dela? Esse também deverá voltar para a sua vinha, não vai para a guerra não. Verso 7, qual é o homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Por exemplo, que seria como o noivado hoje, está em promessa de casamento, não casou ainda? Não, então não entra na batalha. Vá para lá, vá cumprir primeiro o casamento e depois venha a juntar-se aos da guerra. E a palavra vai continuando assim. Observe bem que Deus não está colocando assim, ajunte o povo, traga qualquer um, vamos fazer um grande número, porque não importa, o livramento vem de Deus. E aqueles que, por alguma razão, estão com o coração voltado para outra coisa, a sua mente e o desejo da sua alma está em outro ponto, noutra questão, não entra nessa guerra. Deixa a guerra para aqueles que têm como alvo principal, ocupando a sua mente, a sua força, tão somente a causa do Senhor. Aí podemos ir lá para Juízes, em Gideões, que aqueles que estavam distraídos, bebendo água confortavelmente, Deus disse, esses não. Mas aqueles que não tinham outra coisa, estavam olhando para frente, bebendo água de qualquer jeito, porque estavam preocupados com a batalha do Senhor, só esses vão. Não interessa número. Deus quer que entre na batalha aqueles que efetivamente estão atentos à batalha. Portanto, não temos que cobrar alguém que não entrou na campanha de oração, alguém que não veio para o monte, alguém que não foi para a vigília, alguém que não veio para a oração. Vamos cuidar nós de estarmos nela. Se somos dos 300 de Gideão, ou se não temos outra preocupação, senão travar aquela batalha em nome do Senhor. Os que não estão podendo, deixe-os à parte. São do Senhor. E quem está na batalha, que esteja atento nela tão somente. Aí estão essas instruções colocadas por Deus. E no particular do verso 8, diz, e os oficiais vão continuar a falar ao povo dizendo, qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá e torne-se à sua casa, para que o coração de seus irmãos se não derreta como o seu coração. Quem está vacilante, não entra na peleja, vai embora. Deixa só para aqueles que estão determinados, decididos, valentes de Deus, entrar na batalha. Observem esse particular. Então vamos aplicar na nossa vida. Não vamos estar questionando dos ausentes, dos não participantes, alguma coisa. Vamos fazer a batalha de Deus. Agora lembre-se que quando nós voltarmos com despojo, aqueles que não foram vão ter parte no despojo. É a ordem de Deus. São povo de Deus. Num tempo por vir, quem sabe, já terão plantado, já terão colhido da vinha e poderão ir para a guerra.
já terão casado, desfrutado da vida de casamento, aí poderão ir para a guerra. Ou então aprenderam a não ter medo, mas confiar no Senhor, serão valentes e vão para a guerra. Então, cada um a seu devido tempo. São ordens em Deuteronômio que nós temos que colocar, não no sentido físico, mas também na prática da vida espiritual do nosso dia a dia. Continuando, sobre a guerra, verso 16. Aliás, verso 10 até ao final desse capítulo 20. Quando sair a guerra, não ter pressa de fazer guerra, e nem querer o mal da outra nação. Se há inimigo, se há situação de guerra, propõe a paz. Propõe a paz. É a ordem de Deus no verso 10. Apregoa-lhes a paz. O nosso Deus é de paz. E se alguém ouvir e quiser a paz, pronto, fica tributário e te servirá. Assim diz o verso 11. Agora, se entretanto não quiser a paz, quiser a guerra mesmo, pode ir. Deus vai entregar este inimigo nas tuas mãos, porque não quis a paz. Então, de fato o inimigo não quer paz, seja sobre eles a própria determinação do mal que quiseram. Agora, verso 16 e versos seguintes. Se entretanto a cidade ou o povo que estiver à sua frente para a guerra for daqueles que o Senhor Deus disse que não é para deixar, não é para pregoar a paz, não. É para fazer a guerra. E, de fato, tirar esta nação, esse povo da frente, porque é questão de Deus. Não pode usar de misericórdia, buscar paz com aqueles que Deus não quer com eles paz, mas antes estão na condenação do Senhor. Ou seremos melhores, mais bons do que o nosso Deus? Seremos mais misericordiosos do que Deus? Se Deus já rejeitou, a questão é essa. Portanto, vamos ter cuidado nisso também, de fazermos o juízo de Deus e não o nosso juízo. Quer para bem, quer para mal. Capítulo 21, verso 18. Coloco só para verem a gravidade. Quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e castigando eles, lhes não der ouvidos. O pai e a mãe têm culpa? Não. E no passado, diante da lei, este filho é culpado de morte. Os pais declarariam aos anciãos da cidade, os anciãos da cidade estariam na questão e aquele filho rebelde seria de fato apedrejado no meio do povo e o mal é assim tirado. Meu Deus, se isso fosse feito hoje, quem sobraria? Mas observe que Deus não quer que isso seja feito, mas que cada um saiba a gravidade do pecado. E cada filho que não tem honrado pai e mãe, negócio não é assim, de menos não. É grave, é como coisa de morte. Infelizmente hoje, por causa das drogas em especial, meu Deus, quantos lares que estão, que palavra que eu vou usar? Destruídos? Lares destruídos? Destroçados? Uma coisa tremenda. Por causa da droga, os filhos estão rebeldes e contra os pais de uma forma terrível, até o ponto de haver a morte de pais por seus filhos. Honrar pai e mãe. Não é só analisar do lado da bênção. Honrar pai e mãe para que tenha longos dias sobre a face da terra. Vamos colocar o outro lado, para que não seja apedrejado. Porque a sentença, a condenação é de morte mesmo. Vou repetir. Deus não está apressado em condenar e matar. Mas Ele não quer que ninguém esteja ignorante a respeito da gravidade de cada transgressão. Ainda que no meio que vivemos parece que não está assim tão grave. Mas é grave e muito grave. Sequência ainda. Verso 22 em diante do capítulo 21 vai falar também num particular que vai implicar em Cristo Jesus mais à frente. Quando diz, quando também alguém houver pecado digno de juízo, de morte,
e haja de morrer, e o pendurares no madeiro, verso 23, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente enterrarás no mesmo dia, porquanto pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Alguém morre, é digno de morte, é pendurado no madeiro, como Jesus que foi crucificado, não poderás deixar sobre o madeiro, mas certamente tirarás de lá e vais sepultá-lo, porque ele é maldito de Deus. Agora atenção a esse particular. Só Gálatas que vai falar depois que Jesus se fez maldição por nós. Ele levou sobre si a nossa maldição para que pela sua morte pudéssemos ser abençoados. Mas esses detalhes aqui depois são cumpridos exatamente em Cristo Jesus, que tendo o Senhor morrido por cerca das 3 horas da tarde da nossa chamada sexta-feira, depois foi uma corrida. Houve pressa para tirar Jesus da cruz e sepultá-lo, porque maldito é aquele que está na cruz. Portanto, teria que ser tirado da cruz e sepultado. Ainda mais que logo, depois das 18 horas, para o judeu, já era o dia de sábado. Dia que deve ser tomado em conta como santo, então corpo nenhum, maldito nenhum poderia estar impurificando a terra de Israel naquele tempo. E Jesus foi assim apressadamente sepultado. Continuando, capítulo 22, questões do dia a dia. A respeito, diz o verso 1, o verso 2, de muitas questões que podem haver entre pessoas neste mundo, entretanto, nós não podemos aborrecer o nosso inimigo, de forma nenhuma. Se nós de alguma forma acharmos um boi, um jumento de alguém que não é o nosso amigo, um inimigo, não vamos deixar passar não, vamos reter o animal e devolvê-lo ao nosso inimigo. Outra questão seguida é essa: se acharmos alguma coisa de alguém, deveremos com presteza procurar o dono e devolver, ainda que o perdido seja do nosso inimigo. Vamos devolver. A palavra no verso 4 é: o jumento que é de teu irmão ou seu boi, não verás caídos no caminho, e deles te esconderás, e com eles o levantarás sem falta. Colocando na prática do nosso dia a dia, a questão de nós passarmos e vermos o nosso não amigo, digo assim, não amigo, numa dificuldade ou algo que ele tenha direito, não podemos passar como desconsiderando, não vendo. Não, devemos parar e dar a assistência, ter o cuidado particular. Vamos pelo caminho, encontramos alguém que não é nosso amigo, mas o carro dele enguiçou no caminho. O que vamos fazer? Passar de largo? Não tem nada com isso? Bem feito para ele? Que coisa boa que está parado no caminho. Não, certamente temos que parar e ajudar aquele que é não nosso amigo ou mesmo nosso inimigo. Vamos ajudar. É assim qualquer questão. É a questão de ajudar, não interessando a quem, fazendo o bem a todos. Se vimos o nosso inimigo em dificuldade, aí a palavra no Novo Testamento, vamos agir com bondade para com ele. Não vamos fazer o contrário, pagando mal por mal, de forma nenhuma. Vamos sempre fazer o bem, até que seja para o nosso inimigo. Assim, na questão do dia a dia, irmãos, vamos ver. Muitas questões que existem e que nós somos testemunhas. Não vamos deixar o negócio correr frouxamente, porque vai trazer um castigo para aquele a quem nós temos alguma questão. Não, vamos usar de justiça. Vamos falar a palavra certa, na questão certa, e que ela favoreça o nosso inimigo. Temos que fazer desta forma. Instrução do Senhor, está aí no capítulo 22. Verso 5, verso muito falado.
Não haverá trajo de homem na mulher, e não vestirá o homem veste de mulher, porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. E aí a questão vai longe. Qual é a vestimenta que é própria de um homem? Qual é a vestimenta própria da mulher? Nós estamos tão longe, irmãos, do modelo antigo, tão longe, que ficamos numa dificuldade. Qual é o correto? Mas uma coisa é certa, se tem alguma roupa escrita unissex, pode saber que essa roupa está contra o verso 5. Porque tem que haver uma roupa que seja própria para a mulher, tem que haver uma roupa própria para o homem, já que cada um tem as suas particularidades no seu ser, no seu corpo. Tem que haver vestimentas diferenciadas. Alguém diz que não tem? A palavra de Deus diz que tem. No Brasil, na Assembleia de Deus, observe que a ordem antiga, e que ainda entre nós aqui permanece, é que mais conveniente para a mulher é o vestido, a saia, enfim, tudo com decência, tudo com honestidade. Isso não mudou. Por que foi colocado isso pelos antigos no Brasil? Porque quando vieram os missionários para o Brasil trazendo o evangelho na conotação do poder pentecostal, o Brasil vestia os homens o terno, a gravata, que mais? O paletó, o terno completo. Também o chapéu, e o homem brasileiro era muito bem vestido. A mulher eram lindas, bem vestidas, cabelos longos, vestes longas e etc. Tudo era com muito pudor. E não eram evangélicos, não eram protestantes, não eram pentecostais. O Brasil era um país de moral no seu modo de vestir. Então, quando os pais missionários chegaram, viram como era o padrão brasileiro, estabeleceram na Assembleia de Deus: os homens têm que usar terno e as mulheres aquilo que já era próprio delas. Então observe, irmãos, que por isso que temos esse uso e costume na Assembleia de Deus. Eram os marcos que existiam no passado. Por causa de quê? Porque era a roupa adequada. Não precisou ensinar para o brasileiro que, como se ele fosse índio, não, tem que vestir roupa. Não, porque ele já vestia bem. Era um povo de moral. Não se via ninguém pela rua mulambo, não. O mais desprovido de finanças tinha o seu terno, o seu chapéu e o seu guarda-chuva. E as mulheres eram chiques também. Hoje nós estamos em um país feio, o povo mal vestido, mulambo, andando pela rua. Mas por quê? Cada um considere isso. Então vamos voltar para a Assembleia de Deus. Por que foi colocado? Não é costume, não. É porque era um bom costume. O brasileiro era assim. Mas veio a televisão, trouxe costume de outros povos e nós afundamos. E muitos estão achando que está bem, quando na verdade mudaram os marcos antigos. Há questões e questões? Sim, existem questões e questões, mas o princípio não muda. Não muda. A cada questão tem-se uma atuação adequada. Mas o princípio, a norma geral, continua sendo geral. Observe que tem uma questão, vamos colocar assim para nós. Hoje a temperatura é bem diferente do antigamente. A nossa cidade, por exemplo, a maioria dos meses do ano nós tínhamos que nos abrigar bem porque era uma região fria. Hoje nós não sabemos se existe inverno. Pelo que o estar de terno, gravata, meu Deus, parece um sufoco. Tá bom, então vamos aliviar de consenso, por razão adequada. Não precisamos estar obrigatoriamente todos usando terno, se não suporta, se acha inconveniente. Mas, entretanto, vamos vestir dignamente, como representantes do reino de Deus, sendo reis e sacerdotes de Cristo Jesus. Não muda. Igualmente as mulheres. Há questões diferentes? Há
Agora existe muita escada que antigamente não existia. Agora a mulher não fica em casa, a mulher está no trabalho, está na peleja, está dirigindo caminhão, está andando de bicicleta, não sei o que lá mais. Sim, tem questões, mas vamos analisar. O princípio do pudor e da decência não muda. Ainda mais quando vem para a casa do Senhor. Não muda. Precisamos ter esses cuidados. E agora, qual é a veste de homem que a mulher não pode ter? E qual é a veste de mulher que o homem não pode ter? Certamente, cada um conforme os costumes e segundo a direção que Deus dá, haverá. Logicamente que na África existe um costume diferente do nosso. Certamente que na Escócia existe um costume diferente do nosso. Até mesmo lá no Oriente Médio, entre os israelitas lá, entre os muçulmanos, os árabes, eles têm lá uma diferenciação da roupa que é para homem e a roupa que é para mulher. Cada um, com temor de Deus, saiba agir dentro desta ordem. Portanto, a palavra não cai. Nós é que precisamos estar cumprindo, cada um segundo aquilo que vive no seu país, na sua cultura, sem perder os marcos, a estrutura, o alicerce básico. Que a roupa de cada um seja em decência, em pudor, em honestidade. Fugiu disso, não tem jeito. Está devendo ao Senhor. Vamos considerar esses pontos. Portanto, indo à frente, verso 8, uma questão que parece somente física, mas não é. Quando edificares uma casa nova, farás no telhado um parapeito, para que não ponhas culpa de sangue na tua casa, se alguém de alguma maneira cair nela. Então, se eu estou em algum processo, devo ter aquilo que hoje chama de segurança. É muito frisado a segurança no trabalho. Sim, é o cuidado com o próximo. Agora vamos colocar também no sentido espiritual. Tudo aquilo que possa prejudicar o nosso próximo, ser como uma cova aberta, ser para ele uma cilada, ainda que não do nosso querer, não da nossa vontade, nós devemos ir e ter o cuidado de fechar todas as brechas, todos os perigos que possa haver, para que ninguém caia e morra espiritualmente. Vamos ter cuidado, ver se alguma coisa da nossa forma de viver, naquilo que fazemos, naquilo que falamos, não venha a ser como que uma tábua solta e que alguém vai pisar e cair. Ou como uma casa sem parapeito, que alguém vai se debruçar e despencar. Espiritualmente, somos responsáveis pela queda daquele que veio a cair quando o zelo para com ele estava aos nossos cuidados e na nossa responsabilidade. Isso estamos vendo no capítulo 22 de Deuteronômio. Dando sequência, outras palavras, ordens soltas da parte de Moisés. Não semearás, diz o verso 9, a tua vinha de diferentes espécies de semente, para que se não profane o fruto da semente que semeares e a novidade da vinha. Igualmente, verso 10, com boi e com jumento juntamente não lavrarás. Ordens soltas. Mas se alguém cuida da lavoura, tem que ter o cuidado certo. Não aqui, mas em outro texto vai dizer, no mesmo campo não pode semear sementes diferentes. Aqui está falando da vinha. No outro lugar falou da lavoura. Aqui foi, não pode envolver o boi com o jumento juntos. Tem que ser tudo separado. E observe que o boi é um animal limpo e o jumento é um animal impuro. Dois tipos diferentes. Então nós devemos ter cuidado também de não misturar as coisas no dia a dia da nossa vida. O santo com o profano. O puro com o imundo. E no caso da semente no campo, uma das explicações que nós temos, sementes diferentes, que uma semente tira a força da outra semente. Vamos plantar em cada campo a semente certa. Não é questão de agricultura. Deus não está preocupado com a agricultura. Deus está falando da lavoura dele, as almas. Assim, num campo em que se prega o evangelho por alguém, tem que ser esse evangelho. Se estamos semeando arroz, ninguém vem colocar semente de feijão no meio do meu arroz ou do nosso arroz. Feijão é bom? Feijão é bom.
mas está plantado arroz, então deixa o arroz crescer na sua força, na força da terra. Assim, observem bem, que é a instrução de Deus. E nós temos Paulo falando que não queria ir pregar o evangelho onde o evangelho já foi pregado, para não se achar edificando sobre fundamento alheio. Vamos colocar na lavoura. Paulo tinha lá uma semente boa. O que é que Paulo plantava? Arroz, feijão ou milho? Eu não sei, mas não queria plantar a sua semente onde havia uma plantação. Ele queria além, buscar campo novo para plantar uma semente diferente. Ah, se muitos soubessem disso, não se abriria uma igreja a cada esquina pregando um evangelho com tons diferentes. Se eles estão com o evangelho de Cristo Jesus, entretanto, se não é arroz, não venha plantar outra semente no meio do arroz que já foi plantado. São considerações que a palavra de Deus coloca. Assim continua, outras coisas que parecem soltas, mas precisamos ter cuidado. Verso 13 até o verso 21 é sobre um falso testemunho. No caso de um homem que tomar uma mulher e depois dizer coisas ruins dela, imputando má fama, que não era virgem quando a tomou, isso tem que ser inquirido. É uma colocação aqui. Coloco no falso testemunho também. E a palavra que é dita aqui, que o homem que fez isso, e sendo falso, deverá indenizar o pai da moça, na importância que aqui é estipulada, e não poderia mais se divorciar dela. Deveria ser esposo dela toda a sua vida. Questão de justiça. Está colocado aqui. Se, entretanto, de fato, há alguma coisa errada, a mulher é culpada do seu erro, será questionada do seu erro. Indo à frente. Outras questões particulares do juízo de Deus. A palavra fala desta forma, mas nós precisamos ter sabedoria e a cada oportunidade aplicar de forma certa essa instrução. O verso 22 diz: quando um homem foi achado deitado com mulher casada com o marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim tirarás o mal de Israel. Os adúlteros devem morrer. Observe que quando levaram para Jesus, levaram só a mulher. Cadê o homem? Não agiram conforme a lei. Fizeram diferente e o juízo seria errado. É o homem e a mulher. A palavra continua. Em casos semelhantes, pontos diversos. Verso 23. Quando uma mulher virgem desposada com algum homem e um homem achar na cidade se deitar com ela, pronto, os dois morrem. Foi na cidade, podia pedir socorro, não pediu socorro, então a mulher também é culpada. Caso diferente, verso 25. Se algum homem no campo achar uma moça desposada, pronto, no campo, o juízo, tem que ser analisado as questões. Foi no campo, a mulher pode ter gritado, não tinha ninguém para socorrer, então mata-se a condenação para o homem e vive a mulher, porque gritou, clamou e não pôde ter socorro. Observe, irmãos, nas questões de juízo nós temos que analisar cada detalhe. O fato é o mesmo, mas as condições do fato são diferentes. Então vamos aplicar isso em outras questões da vida. Não vão tomar norma rígida. Ah, fez isso, pão. A sentença é essa. Não. Há situações que agravam ou não agravam a questão. E deverá ser tomado cada coisa em particular. No verso 28 a 29, questão também do dia a dia. Se um homem achar uma mulher virgem, que não é desposada, ou seja, prometida em casamento para com alguém, pronto, sucedeu alguma coisa, este homem deverá indenizar o pai da moça e deverá casar com ela e não poderá despedi-la em divórcio. Isso também está em Levítico. Se alguém engana uma virgem, é obrigado a indenizar o pai e casar com a virgem. Esse é um costume antigo no Brasil. Se alguém desonrou a filha de alguém, tem que casar com ela.
Em Levítico, a ordem mais completa, com palavras que aqui não estão, diz: o único que pode impedir da mulher casar com aquele que a seduziu é se o pai não quiser. Se o pai não quiser, não é obrigado a casar. Mas, entretanto, o homem é responsável pelo ato e deverá indenizar o pai da jovem, da virgem. São questões que estão aí diante de nós, para nós estarmos analisando e aplicando em outros fatos semelhantes do nosso viver. Capítulo 23, ordens e mais ordens, nada novo, são coisas antigas, mas colocadas assim de uma forma taxativa, só passando verso por verso, com poucas palavras em leitura. Capítulo 23, verso 1. O quebrado de quebradura ou castrado não entrará na congregação do Senhor. Já foi considerado lá em Levítico isso. Já estudamos isso em Levítico. Verso 2. Nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor. E segue aí mais alguma palavra. Ou seja, todo aquele que é desonroso não pode entrar na presença de Deus. Não é no sentido físico, é no sentido espiritual. A lei falava como figura, mas hoje vamos entender que se alguém tem algum defeito espiritual, está impedido diante de Deus. Assim também o verso 3 diz: nenhum amonita ou moabita entrará na congregação do Senhor. São aqueles que foram contra o povo de Deus no deserto, não entrarão na casa do Senhor. Verso 7. Não abominarás o edomita, pois é teu irmão. Ai, quem será esse, meu Deus? Que é meu irmão e não é do Senhor, e é meu inimigo e não posso ter aborrecimento, ou não posso abominá-lo. Quem é esse? É meu irmão, mas não é do Senhor, e é meu inimigo e não posso tê-lo como abominável, porque é meu irmão. Será o meu próximo? Porque quem é meu irmão e não é do Senhor, senão aquele que é meu próximo e não serve ao Senhor? E muitos têm, dentro do Evangelho, um orgulho de ser crente, ser protestante, ser pentecostal, batizado com o Espírito Santo, e aborrece o não crente. Opa, está errado. Ele é teu irmão. Ele pode ser o Edomeu, que está escrito aqui. O Esaú, filho do mesmo Isaac. Ele não serve ao Senhor, mas é teu irmão. Então, não vai aborrecê-los nem abominá-lo. Portanto, vamos ser mais humildes. Tem muito crente que está orgulhoso demais na sua santidade e na salvação que Deus lhe deu, e não está considerando o seu irmão que não está no mesmo privilégio. Continuando, mais à frente. Verso 17, porque algumas coisas foram faladas anteriormente. Não haverá rameira, prostituta entre as filhas de Israel, nem haverá sodomita entre os filhos de Israel. Já em Levítico nós já vimos isso, falado até com muitas mais palavras e mais claro, mas continua. Recentemente houve uma reportagem por aí em que alguém dizia que não tem importância, é trabalho por trabalho. Opa, aquilo que é abominável ao Senhor não é trabalho que seja digno de apresentar como servo do Senhor. Prostituição? De forma nenhuma, nem do homem nem da mulher, são aceitos diante de Deus, nem a título de salário, nem com carteira de trabalho. Diante de Deus continua sendo pecado. Ainda, continua o verso 18: não trará salário de rameira, de prostituta, nem preço de cão à casa do Senhor teu Deus, por qualquer voto, porque ambos estes são igualmente abominação ao Senhor teu Deus. Recurso ganho de uma forma que aos olhos de Deus é abominável, não traga como oferta ao Senhor, o Senhor não aceita. Tráfico de droga, alguém que é pistoleiro de aluguel, mata por serviço, não traga o fruto do seu trabalho diante do Senhor, de jeito nenhum. E aí vamos ter consideração que o nosso dia a dia, o ganhar para nossa sobrevivência tem que ser de uma forma santa, porque o Senhor nosso Deus é santo, Ele requer também de nós isso. Não vai aceitar de nossa mão alguma coisa que seja para Ele abominável. Deus não está interessado na oferta
vantajosa, nem no dízimo gordo de alguém que é atuador de algo, atua em algo abominável. O Senhor não aceita. Continua outras palavras comuns: quando voltares, verso 21, quando voltares, algum volta ao Senhor, o Senhor teu Deus, não tardarás em pagá-lo. Já vimos isso várias vezes. Verso 24, quando entrares na vinha do teu próximo, comerás uvas conforme o teu desejo até te fartares, porém não as porás no teu vaso. E semelhantemente o verso 25, quando entrares na seara do teu próximo, com a tua mão arrancarás a espiga, porém não meterás a foice na seara do teu próximo. Isso aqui, vamos ver no dia a dia, no particular físico primeiro. Se alguém passando pelo campo viu à beira do caminho alguma coisa de comer, se lançar a mão, a ordem da lei era essa, pode lançar a mão, pode comer. Isso não é falta, não é pecado, não é roubo. Mas se pegar, encher o embornal, encher os bolsos para levar, aí já não pode. Está lesando o irmão. Aí é roubo. Seria uma consideração. E vamos entender, tem muitas pessoas que entram numa festa, num hotel, entre alguma coisa, depois sai com os bolsos cheios. Enquanto está no hotel, você está pagando por aquilo, coma bem. Desfrute do que está a seu dispor, mas não leve para casa. E nós temos um mau costume, vamos em alguma festividade e lá vai alguma coisa levando como, a não ser que se dê. Mas se não se deu, deixa quieto onde está. Desfrute daquilo que é servido, do que está à tua mão para comer, mas não leve. O levar é transgressão contra o Senhor. Agora coloque isso na vida prática também, no sentido espiritual. O que é meu, o que não é do próximo, é do próximo. Como também eu não devo levar em má conta quando alguém usa de alguma coisa só para a sua sobrevivência. Vamos tolerar como aceitável, é para a sua sobrevivência. Seguindo à frente, agora entrando no capítulo 24, fala do divórcio. Foi Moisés quem consentiu no divórcio. Se o homem casar e não gostar da mulher por alguma coisa, não pode despedi-la vazia, tem que dar carta de repúdio, de divórcio. Mas uma vez ela sendo repudiada e foi ter com outro, não mais poderá voltar para o seu primeiro marido, porque já está contaminada. Tem muita gente que entende diferentemente. Se Deus assim determinar, muito bem. É Deus que purifica todas as coisas. E quando Deus purifica, purificado está. Mas observe, tem gente que entende assim, que vindo para o evangelho, se estava num segundo casamento, tem que deixar o segundo casamento e ir para o primeiro. Não pode. Ainda mais quando aquela pessoa do primeiro já está casado com o outro. É contaminação. É isso que a palavra está dizendo. Não pode. Deu carta de divórcio, não pode ir mais atrás. Agora observem que o que Deus determina é que não se case segunda vez, porque aí a volta poderá existir, porque ela que foi repudiada, não pertencendo a um outro, pode voltar ao seu primeiro marido, como o marido que foi embora e não casou com a segunda, pode voltar para a sua esposa legítima. Não estão contaminados, mas se divorciou, foi e teve outros relacionamentos, e atrás, aos olhos de Deus, é a abominação. Agora observe que Deus vai atrás daquele que se desviou. Por que Deus vai atrás daquele que se desviou? Primeiro, porque ele não deu a carta de divórcio. Deus não repudia ninguém. É alguém de si mesmo que se afasta. Na verdade, não deveria voltar para Deus, já que se contaminou muitas vezes com muitos ídolos, etc, 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 em muitas transgressões. Mas, entretanto, voltando para Deus, Deus é aquele que pode purificar. E ele, na verdade, não deu carta de repúdio. Lembremos disso. Então, ele recebe de volta. Ele não despediu ninguém. Se alguém saiu da presença de Deus, é porque quis. Mas ele não. E ao voltar, Deus purifica. Lendo a passagem de Oséias e de Jeremias capítulo 3, nós vamos ver que Deus tem um processo de purificação para aquele que se afastou dele. Voltando, volta contaminado. Mas só Deus para purificar. Mas ele purifica e recebe de volta.
Agora, cada um considera a sua situação, para não transgredir contra Deus. As palavras vão sendo colocadas, como no verso 6, algo simples. Não se tomarão em penhor as duas mós, nem mesmo a mó de cima, pois se empenhoraria assim a vida. Aquilo que é essencial para a vida de alguém, nós não podemos aceitar como penhor. Como se alguém só tem uma veste, não podemos receitar a veste dele como pagamento de dívida, como penhor. É a veste dele. Do órfão e da viúva, não vamos tirar aquilo que ele tem da sua sobrevivência, mas certamente vamos devolver antes que o dia passe, antes que se ponha o sol. Deus considera uma injustiça, ainda que seja direito nosso, não aceitar o penhor daquilo que é essencial para a cobertura e a sobrevivência do nosso próximo. Continua ainda algumas instruções que são úteis para nós, como o verso 10 e 11. Quando emprestares alguma coisa ao teu próximo, não entrarás em sua casa para lhe tirar o penhor. Fora estarás, e o homem a quem emprestaste te trará fora o penhor. São coisas de prudência também e de respeito para com a casa do próximo. Não vá lá na casa dele acertar a questão, que ele venha a você fora e trate em separado a questão que tiver que ser feita. Verso 14 e 15. Igualmente, não oprimirás o jornaleiro pobre necessitado de teus irmãos. Paremos. No tempo passado, irmãos, era o trabalho realizado e o salário ganho. Por isso que era chamado o salário, o dinheiro do dia, a diária. Porque a cada serviço recebia no seu dia o salário devido. Hoje nós temos o receber por semana, o receber por quinzena, o receber por mês. Mas no passado era dia a dia. Mas a lição, não podemos ser injustos. Se alguém trabalhou, foi nosso empregado em algum serviço, terminado o serviço, temos que pagar. Não vamos passar para outro tempo. É a sobrevivência dele. E é de justiça, pelo que fez, receber o seu salário. Continua a palavra. Verso 16, os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada qual morrerá pelo seu pecado. Verso 17, não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Voltando à questão já falada anteriormente. Verso 19 até o final do capítulo 24. A palavra vai falar para nós aquilo que já foi falado antes. Em outras vezes, e repete-se aqui insistentemente, quando alguém for fazer a colheita do seu campo, não se preocupe de colher totalmente. Deixe alguma coisa para trás, para o pobre, para o órfão, para a viúva, para o estrangeiro, para que vão após a colheita e achem alguma coisa que colher também. Então, os cantos, não é para colher nos cantos. O que estiver caído no caminho, não volte atrás a pegar. Se esquecer um feixe lá, não volte a buscar, deixa. Porque o pobre, o órfão, a viúva, o estrangeiro terá com que se sustentar. E é Deus quem vai abençoar, não vai fazer falta nenhuma. Então, daquilo que Deus nos der, irmãos, em abastança, vamos ser liberais, soltar alguma coisa, nem que seja o canto, nem que seja alguma coisa esquecida, alguma coisa que nós não damos tanto valor, que nos prejudica, que é pouco aos nossos olhos, deixa, para eles é importante, é a sua sobrevivência. E assim Deus está nos ensinando a usar de misericórdia, e não sermos avarentos, como aqueles que retêm tudo e não querem de forma nenhuma perder nenhum grão dos milhões de grãos que têm dados pelo mesmo Deus. Então deixa os grãozinhos caindo, escapando, que não vai te fazer falta. E na próxima colheita, Deus vai até mesmo aumentar a sua colheita. Nós vamos estar interrompendo agora ao término do capítulo 24 para entrarmos na próxima sequência, oportunidade de estudo, no capítulo 25 de Deuteronômio.
e que Deus assim nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.